Olá, eu sou Paulo Roberto Júnior. Seja bem-vindo ao meu canal. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos aqui para uma breve meditação da Palavra de Deus. Abra a Palavra do Senhor em Mateus, capítulo número 28, versículo número 18 ao 20. Vamos ler o que diz o texto sagrado. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós queremos falar a respeito da obra de missão. O texto que nós lemos é o imperativo do Senhor, onde ele diz aos seus discípulos da importância de cumprir o mandamento, então, de proclamar a salvação ao mundo inteiro. A Bíblia no Antigo Testamento mostra os profetas declarando a vontade do Senhor da vinda de um Messias em Israel, um Messias Redentor. Quando nós olhamos para as páginas do Novo Testamento, nós vislumbramos o nascimento de Jesus Cristo, que veio para este propósito. João Batista está batizando nas águas do Jordão, quando Jesus Cristo vem ao seu encontro. E então, olhando para Jesus, ele faz a seguinte afirmação: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele estava afirmando, em outras palavras, diante de nós está o Messias prometido pelos profetas. Diante de nós está o Salvador da humanidade. Após ser batizado nas águas do Rio Jordão, Jesus inicia o seu ministério para anunciar o reino de Deus e trazer salvação a toda a humanidade. E é sobre esta verdade que nós queremos falar hoje. O título desta mensagem para mim e para você é Os 4 Passos para Cumprir a Missão. O primeiro passo é o arrependimento e a confissão. Mateus capítulo 3, versículo 6, de 13 a 16. Para que possamos cumprir a missão do reino, é preciso nós fazermos parte desse reino. O arrependimento e a confissão é o primeiro passo importante a ser dado para fazermos parte deste reino, já que este reino é um reino de santidade, um reino onde o pecado não pode entrar. Nós precisamos abandonar o pecado que habita em nós. Precisamos reconhecer o mal que reside em nós e devemos então abandoná-lo, de forma que fique notória em nossa vida esta mudança. As pessoas possam ver em nós algo diferente e desta forma poderemos servir ao Senhor com alegria, abandonando as trevas e seguindo a maravilhosa luz. O batismo nas águas, ele simboliza a nossa declaração de fé e comprometimento com o Senhor. Agora, nós abrimos mão do pecado para vivermos para Deus. Jesus, sendo santo e filho de Deus, nos deixou o exemplo, sendo batizado nas águas, demonstrando ao homem a necessidade desse compromisso com o reino de Deus. O arrependimento e a confissão é o primeiro passo que nós damos em direção ao reino de Deus. Jesus se comprometeu conosco e ele espera que nós se comprometemos com ele. Mateus capítulo 10 e o versículo 32 diz que se nós confessarmos diante dos homens, ele nos confessará diante do Pai que está nos céus. 1 João capítulo 1 e versículo 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós confessamos a nossa falta e propomos a viver para ele, nós queremos que todos saibam que agora vivemos para Jesus. Neste momento a vitória para a nossa vida, porque aquele que se compromete com Deus é reconhecido no céu e passa a viver não mais morto em seus pecados, mas vive uma novidade de vida. O segundo passo
que nós precisamos dar para a missão é o preparo espiritual, baseado em Mateus 4, do versículo 18 ao 25. O arrependimento estava sendo pregado por João Batista. Ele fora levantado naquela geração para denunciar o pecado da humanidade e preparar o homem para o encontro com o reino de Deus, que já estava entre eles. Vindo de todas as partes de Israel, chegavam ao Jordão para serem batizados, confessando os seus pecados. Um dia, João Batista estava lá, cumprindo o seu propósito, batizando as pessoas para arrependimento, quando diante dele, Jesus vem para ser batizado. E quando João vê Jesus, ele faz a seguinte afirmação: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta João Batista estava dizendo: aquilo que foi nos prometido no Antigo Testamento está se cumprindo diante dos nossos olhos. O Messias está aqui. Este é o Salvador da humanidade. Vocês devem segui-lo. Ele aponta o caminho, mostrando Jesus, aquele a quem devemos seguir. Os seus discípulos começam a seguir Jesus. Ele está dizendo: vocês já se arrependeram, agora devem se preparar no Senhor. Segui a Jesus, aprendei os seus ensinamentos. Somente aprendendo com Jesus é que é possível entrar no reino de Deus, sendo preparado pelos ensinamentos do Mestre Jesus. Quando ele sai do Jordão para ir a Galiléia, ele prepara homens para ser seus discípulos. Ele escolhe 12 homens, com os quais ele funda a sua igreja. Ele dedica 3 anos e meio de um intenso discipulado, ensinando eles a orar, ensinando eles a pregar, a fim de prepará-los para a continuidade da missão. 2 Timóteo, capítulo 3 e versículo 17, diz que o homem de Deus deve ser perfeito e perfeitamente instruído para toda a obra. Todos aquilo que nós fazemos em nossa vida, nós devemos nos preparar. Se quisermos ser bem-sucedidos, vamos nos preparar bem. Tratando-se da missão do Senhor Jesus, devemos nos preparar ainda mais, porque estamos falando de algo espiritual, de uma obra grandiosa que pertence ao reino dos céus, que é perfeito. Nós devemos primar pela perfeição na obra de Deus, fazermos a obra de Deus preparados para não sermos surpreendidos, capacitados para fazer a obra do Senhor, buscando em Jesus o preparo e estarmos municiados para aprendermos com o Mestre. O terceiro passo que nós precisamos dar para cumprir a missão é aceitar o senhorio de Jesus. Mateus capítulo 27, de 32 a 51. Para que o homem pudesse cumprir a sua missão, após seguir a instrução de Jesus, ele precisava ser comprado. Sim, ele precisava ser comprado. Havia um alto preço a ser pago por causa da condenação do pecado, a condenação de morte que estava sobre a humanidade, que era o alvo da missão de Jesus. Somente o sacrifício de Jesus poderia nos resgatar, nos arrancar desta condenação que havia sobre nós de morte. Jesus morreu em nosso lugar para pagar os nossos pecados. Pelo preço do seu sangue foram pagas nossas dívidas. Ele foi crucificado no alto daquele madeiro e nos resgatou para Deus. E ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos, trazendo sobre nós salvação e tornando Senhor sobre as nossas vidas. O homem era escravo nas mãos do inimigo, mas Jesus nos libertou do seu jugo, adquirindo-nos para si. Agora não somos mais escravos do pecado. Agora somos libertos no sangue de Jesus. Só é possível enganjar-se na obra de missão, seguindo Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque Ele nos resgatou, Ele nos limpou do pecado, pelo seu sangue no Calvário, nós temos condições de sermos livres e fazermos a sua obra. Romanos capítulo 6,
E o versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas, nós quebramos o domínio do mal sobre nós. Aquele domínio que nos conduzia ao inferno, agora somos conduzidos por Jesus. O caminho que nós seguimos, aquilo que nos domina, propõe a nossa vida. Para que nós possamos dar o passo na direção certa, nós precisamos entrar por um caminho, que é o caminho de salvação, chamado Jesus. O quarto caminho, passo, que nós precisamos dar para chegar e cumprir a obra de missão, é tornar-se discípulo de Jesus, conforme Mateus, capítulo 28, 18 ao 20, ao qual nós lemos aqui. Nós éramos presos nos pecados, nossas vestes estavam sujas no lamaçal do pecado, mas Cristo nos resgatou, nos vestiu de vestes de santidade. Nós precisamos demonstrar gratidão pela benevolência que Ele teve conosco, seguindo os seus passos, tornando seu discípulo, fazendo a sua vontade, sendo servo, seguindo as pisadas do Senhor, caminhando em direção à missão que nos foi dada. Somos servos seguindo as pisadas do Senhor, caminhamos em direção à missão que Ele quer que nós façamos. Jesus apareceu para os seus discípulos depois que ressuscitou dentre os mortos, e Ele veio para mostrar que triunfou sobre a morte, que não era o fim dele, mas só o início de uma grande obra de missão a qual os discípulos iriam fazer. Ele reafirma suas palavras e Ele vem para dar autoridade aos discípulos para cumprir a ordem do ID, a missão de anunciar ao mundo as boas novas de salvação do reino de Deus. Para tanto, Ele os garante: estarei presente convosco nesta missão até a consumação dos séculos. A missão é dada aos discípulos do Senhor. João capítulo 8 e versículo 31 diz que se nós permanecermos nas palavras do Senhor Jesus, verdadeiramente nós seremos chamados de seus discípulos. Quando nós aplicamos aquilo que nós aprendemos do Senhor, tendemos a amenizar os erros, otimizar os acertos e alcançar excelentes resultados. Os mistérios do reino de Deus foram revelados a nós por Jesus. Pelo ensino que Ele nos deu, somos capacitados para impactar vidas, mudar histórias, motivar pessoas a seguir a Jesus, povoando o céu para a glória do nome do Senhor. A missão de evangelizar o mundo ficou destinada a nós, a igreja do Senhor, porque Ele nos salvou da condenação de morte na cruz. Ele nos adquiriu pelo seu sangue, tornando-se Senhor das nossas vidas. O Senhor otorgou sobre nós uma missão, uma tarefa de proclamar o Evangelho a toda criatura, em todos os cantos da terra, até que Ele venha para nos buscar. Enquanto Ele não vem, nós precisamos cumprir a tarefa. Nós só conseguiremos cumprir esta nobre tarefa se atentarmos para esses 4 importantes passos na direção da missão que falamos aqui nesta noite. A obra é importante, a obra é urgente, é preciso ser realizado pela sua igreja, porque Ele nos amou. Nós precisamos levar a conhecimento do mundo o que Ele fez por nós, nos amando incondicionalmente na cruz do Calvário, de modo que não podemos ficar parados. Precisamos cumprir o ID e proclamar o amor de Jesus Cristo a toda a humanidade. Deus abençoe a sua vida, seja impactado por essa palavra, receba a presença de Jesus e seja usado por Ele, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém.